Então vocês avisam o pessoal, tá? Bom, então vamos dar início à aula. Hoje nós vamos falar sobre circuitos simples, tá? Resumidamente, nós vamos aplicar a lei de Poilet agora, dando ênfase, tá, gente, a resistores que não se encontram simplesmente só um único resistor, tá? Vamos lembrar da aula passada, a gente estudou que a corrente elétrica aplicada à lei de Poilet ela é dada com a seguinte expressão: é a força eletromotriz, tá? Força eletromotriz, certo? Lembrando que é dada em volts, isso aqui é a força do gerador. Nós temos o resistor equivalente, e aqui vale ressaltar que esse resistor equivalente aqui, pessoal, eles podem aparecer de algumas maneiras diferentes, tá? Ele pode estar em série, tá bom? Se tiver em série, o que, que a gente faz? Por exemplo, o resistor 1, nós somamos com o resistor 2, e caso ele esteja em paralelo, a gente é obrigado, tá, a fazê-lo usando a soma dos inversos, tá bom? É um pouco mais chato de calcular, a gente vai ver no exemplo. E a resistência interna do gerador, que é esse daqui. Esse aqui é um circuito elétrico simples, formado basicamente o seguinte: imaginem que nós temos uma pilha, tá? E que nessa pilha aqui você tem um circuito que conecta ela a uma lâmpada, que é representado pela resistência aqui, ó. Então a pilha está conectada na lâmpada. Então a pilha ela vai ter uma resistência interna e uma força eletromotriz, tá? Além disso, a lâmpada vai ter sua própria resistência interna, bem como a corrente que vai circular no fio. Vamos ver como que se aplica nos exercícios, tá? A lei de Poilet ela é bem tranquila. Diz que a corrente é a força eletromotriz dividida pela resistência, tanto a resistência equivalente quanto a resistência interna do circuito. Um detalhe importante é que, na verdade, quando nós estudamos a primeira lei de Ohm, que eram problemas mais simples, nós tínhamos isso aqui, ó. DDP é a resistência vezes a corrente. Então, a corrente ela é a DDP vezes a resistência. Só que agora, estudando os geradores, essa DDP passa a ser a força eletromotriz do gerador, que nada mais é do que a DDP relacionada com o gerador em si, tá? Com o gerador, a DDP total do gerador. E a resistência, ela nada mais é do que a resistência do circuito mais a resistência interna do gerador. Porque lembre-se que no modelo ideal nós teríamos que ter geradores que não possuíssem resistência interna, tá? Então, no modelo real, a gente tem os geradores, as pilhas em si, elas terão, eles têm, na verdade, resistência interna, o que, digamos assim, ocasiona uma certa dissipação da energia, tá? Mas vamos direto ao ponto nas questões. Ó. Questão 1. Um motor elétrico de força eletromotriz igual a 7 volts e com resistência interna igual a 1 ohm é conectado a um gerador elétrico de 12 volts e resistência interna igual a 1 ohm. Determine a intensidade da corrente elétrica formada nesse resistor. Então, nós temos aqui a força eletromotriz do gerador, nós temos a resistência interna igual a 1, nós temos o gerador elétrico de 12 volts com a resistência de 1 ohm, tá? Então, como que nós resolvemos esse tipo de questão aplicando aí o estudo que nós temos? Bom, pessoal, quando nós temos aqui, por exemplo, motor e gerador, isso significa dizer que nós vamos ter uma corrente, tá? Igual a força eletromotriz, tá? Menos a força que nós chamamos de contra-eletromotriz. A gente vai ter uma aula dedicada só a estudar isso aqui, mas já adiantando para vocês aí, nós vamos ter a resistência equivalente mais a resistência interna. Nós queremos saber qual é a corrente. Bom, aqui vale um detalhe importante, tá? Por que, que a força eletromotriz do gerador subtrai do motor? Porque o motor ele consome essa voltagem, né? Ele consome a força eletromotriz advinda, digamos assim, do gerador. Então aqui nós vamos ter ó, os 12 volts do gerador menos os 7 volts do motor dividido pela resistência do circuito, tá? No caso, a resistência aí vai ser zero, porque ele não menciona a resistência do circuito, mais a resistência interna
do gerador mais a resistência interna do motor, tá? E aí é só fazer a subtração, 12 menos 7 dá 5 e 1 mais 1 dá 2. Portanto, do 5 dividido para 2, 2,5, tá? Então a corrente elétrica desse circuito é 2,5 aí, tá? Apesar de que a palavra da aula seja dito aqui circuito elétrico simples, a gente vai perceber que na prática isso daqui nem sempre tem nada a ver com algo simples, tá? Então percebam aí a complexidade. A lei de Paulet generalizada que nós vamos ver é o seguinte: é a corrente elétrica é a soma de todas as forças eletromotrizes dividido pela resistência equivalente mais a resistência interna, tá? Ou simplesmente a soma das forças eletromotrizes dividido pela soma das resistências. A gente viu isso na aula passada, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, vamos fazer o exercício 2. Ó. Quatro pilhas de 1,5 volts e resistência interna de 0,25 são ligadas em série e estão conectadas a um motor elétrico de 4 volts de força contra-eletromotriz. Sabendo que a corrente elétrica formada no motor é igual a meio ampere, determine a resistência interna desse motor, tá? Aqui vem um detalhe importante, pessoal. Quando a gente vai aplicar a lei de Paulet, nós temos essa relação aqui, ó, corrente é igual a força eletromotriz menos a força eletromotriz do gerador, né, que a gente chama de contra-eletromotriz, e representa com a letra I com uma linha aqui em cima, sobre a resistência equivalente mais a resistência interna, tá? Aqui, observem as pilhas, ó. As quatro pilhas são os nossos geradores. Elas estão associadas em série. Se as pilhas estão associadas em série, significa dizer que a gente vai somar as quatro pilhas. Ou seja, a força eletromotriz aqui vai ficar 4 vezes 1,5, que vai dar 6 volts, tá bom? Esse aqui é o valor da força eletromotriz do nosso circuito. Se o problema tivesse dito que as pilhas estariam em paralelos, ao invés de nós somarmos as quatro pilhas, a contra-eletromotriz, se fosse a força eletromotriz, se fosse em paralelo, seria igual a 1,5, tá? Não se modificaria o valor da voltagem das pilhas se elas estivessem em paralelo. Mas como estão em séries, a gente vai somar o valor das quatro, tá? Então, aplicando aí, nós temos nessa questão 2 que nós queremos saber o valor da resistência interna do motor, tá? Então, nós temos aqui a resistência interna do gerador mais a resistência interna do gerador. Em vez de colocar todas essas letras aqui, eu vou reorganizar da seguinte maneira: ó, corrente é igual a força eletromotriz menos a contra-eletromotriz dividido pela resistência equivalente mais a resistência interna do motor do gerador mais a resistência interna do gerador. Tá? Eu vou tirar esses subíndices aqui para ficar mais simples a escrita. Veja que a gente quer saber o valor da força contra eletromotriz. Então a gente vai passar tudo que está aqui embaixo, multiplicar cruzado. Ó. Ao multiplicar cruzado, nós vamos ter que a corrente ele é igual. Opa, né? Esqueci de colocar aqui esse negócio aqui. A gente vai fazer multiplicação cruzada, então vai ficar a corrente vezes tudo isso aqui que está aqui embaixo. Tá? Então, corrente vezes as resistências, ó, todas as três resistências aqui. Isso aqui é igual à subtração das forças eletromotrizes. Pronto. Agora a gente vai passar a corrente dividindo, porque a gente quer saber o valor desse carinha aqui, ó. Então, a resistência equivalente mais a interna do gerador mais a interna do motor é igual à subtração das forças eletromotriz e contra-eletromotriz e a corrente que está multiplicando passa dividindo. Aí eu vou pegar essas duas resistências aqui e passar para o outro lado subtraindo, porque a gente quer saber justamente a resistência interna do motor. Então, nós vamos ter a subtração das forças dividido pela corrente, tá? Menos a resistência interna do circuito, menos a resistência interna do gerador. Pronto. Aqui a gente já isolou. Claro, eu poderia ter substituído todos os valores aqui e depois resolvido a equação. O que eu fiz aqui?
Eu resolvi a equação antes de colocar os números. Então a gente agora só vai colocar os números, tá? Logo, a resistência interna vai ser o quê? A força eletromotriz do gerador, que é 6, são 4 pilhas, então 4 vezes 1,5 dá 6, menos a contra-eletromotriz, que é indicada para a gente aqui igual a 4, dividido pela corrente, ó, ele fala para a gente que a corrente é de meio ampere, menos a resistência do circuito. Observem que a resistência do circuito não é indicada na questão, isso significa que é zero, não está conectado a nada por enquanto, menos a resistência do motor, tá? Do gerador, desculpa. Resistência do gerador, 0,25. Agora é só resolver esse problema, tá? Então, 6 menos 4 dá 2, 2 sobre meio, menos 0,25. 2 dividido ao meio fica 4. E aí fica 4 menos 0,25, que eu esqueci de colocar um 2 aqui, ó. Então, o resultado final fica 3, deixa eu ver aqui, é para dar 3,25. Então, deixa eu ver aqui, tem um pequeno problema nessa questão. Então, a gente passou a corrente dividindo e depois as resistências subtraindo. Resistência aqui é zero, essa resistência aqui é 0,25, aqui é meio. Então aqui é 3,75, né? Mas está errado. Deixa eu ver o que está errado aqui. Qual que é o erro matemático que tem aqui nessa questão? Hum, eu não estou conseguindo ver o erro. Vocês estão vendo o erro matemático aqui? O resultado é para dar 3. Eu não estou conseguindo ver o erro aí. Por que isso está dando errado? Bom, deixa eu fazer então de uma outra maneira, né? Essa questão aqui. Deixa eu ver se eu encontro erro. Deixa eu ver aqui no chat. Não dá 4? 4? Por que dá 4? Não, o resultado vai dar 3. Mas eu tô vendo aqui, ó. É, tá tudo certo. 6 menos 4 dá 2. 2 dividido para meio dá 4. 2 dividido para meio dá 4. Então não sei por que está dando errado esse cálculozinho aqui. Bom, então deixa eu fazer de outra maneira. Pode ser que tenha alguma outra coisa errada aqui, eu não estou enxergando. Vou tentar fazer de um outro modo para ver se eu é que estou vendo errado aqui essa questão, né? Mas independentemente, a matemática tem que estar correta. Eu não sei o que eu estou errando aqui. Deixa eu parar daqui para cá. Então deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa que eu esteja esquecendo nessa questão aqui para poder fazer ela. Então substituindo aqui, gente, ó, no lugar da corrente fica meio igual às forças eletromotrizes subtraindo, tá? Dividido pela resistência, ó, mais a primeira resistência aqui 0,25 e a outra aqui, tá. Não, então tá certo. É o enunciado dessa questão que deve estar errado. O gabarito dela diz que é 3, mas o enunciado dessa questão tá errado. Já entendi, gente. Pessoal, desculpem aí, deixa eu voltar aqui. Eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês o que eu esqueci de colocar nessa questão. Tá vendo que a resistência é 0,25 de cada uma das pilhas? Então, das 4 pilhas, vai dar
como chama? Vai dar um, né? As quatro pilhas, 4 vezes 0,25 dá um. Então é isso que eu errei aqui, que eu esqueci de colocar. Então vai dar um aí o resultado das resistências. Ver se eu consigo voltar lá. O programa fica travando aqui. Na hora de. Se eu Ctrl Z para esse programa aqui é um problema. Porque ele demora demais para resetar aqui. Veio aqui. Tá? Então, na verdade, aqui o problema foi isso. Ó. Eu esqueci de fazer o seguinte: o 0,25, quando a gente faz as quatro pilhas, eles vai fazer esse valor aqui. Então, estava correto o cálculo todo. O que eu esqueci de colocar é que no lugar da resistência, dessa resistência aqui, em vez de 0,25, tem que ser um, né? Então, aqui, ó, no lugar dessa resistência aqui, tem que ser um mais a resistência interna, tá? Então, foi isso, ó. Vai ficar assim, ó, 0,5 igual a 2 dividido por um mais a resistência interna. Então, se a gente multiplicar cruzado, nós teremos 0,5 mais 0,5 vezes a resistência interna igual a 2. Aí aqui a gente passa esse cara para o outro lado subtraindo, então fica meio vezes a resistência interna, 2 menos meio, que vai dar 1,5, né? Então 0,5 é igual a 1,5, e aí a gente passa a dividir nesse meio aí. Então 1,5 dividido por meio dá 3, tá? 3 ohm. Agora sim dá o resultado desejado. Eu esqueci de colocar aqui, né? Eu só coloquei o das pilhas, a voltagem das pilhas, mas esqueci da resistência delas, tá? Então tenha esse cuidado aí que eu não tive. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Então a gente fez aqui essa questão. Vamos para a questão 3. Ó. Nós temos dois geradores ideais de força eletromotriz igual a 8 associados em série. Se estão associados em série, significa dizer que a força eletromotriz deles vai ser 16 volts, tá? Porque nós vamos somar os dois. Conectados a um motor elétrico de força contra-eletromotriz igual a 8 também. Então, no final, um deles vai se cancelar, tá? Vai ficar só 8. Resistência interna 2,5. Ele pede para a gente determinar a corrente desse gerador. Agora, vem um detalhe importante. Ó. A lei de Poilet diz para a gente o seguinte: ó, vai ser a força eletromotriz menos a contra-eletromotriz dividido pela resistência equivalente mais as resistência interna do gerador e, no caso, também do motor. Aqui vem um detalhe importante. Ó. A do gerador, como estão em série, vai ser 16, menos a do motor, que é 8, dividido por quê? Pelo quê? Né? A resistência do circuito não aparece, então é zero. Resistência interna do motor, vejam que do gerador, o gerador é ideal, então geradores ideais têm resistência interna zero, tá? Mais a resistência interna do motor. Vejam que a resistência interna do motor, já que o motor ele é indicado aqui, ó, é 2,5. Pronto. É só resolver esse cálculo. 16 menos 8 dá 8, e nós vamos dividir 8 por 2,5, tá? O resultado de 8 dividido para 2,5 é 3,2 amperes, tá ok? E sendo assim, nós calculamos aí o resultado desse circuito simples. Alguma dúvida, pessoal? Pronto, chegamos ao final dessa questão. Vamos agora fazer mais um exemplo aqui, só para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu procurar uma questão aqui mais parecida com a nossa aula. Estou encontrando muitas questões que não tem nada a ver com a nossa aula. Bom, encontrei uma aqui muito boa, tá? Deixa eu dar E essa vai ser a nossa última questão de hoje. Lembrando para vocês que amanhã nós não vamos ter aula online.
Vai ser um vídeo, tá? E exercícios para vocês fazerem na plataforma. Então, pessoal, vamos fazer essa questão aqui, ó. No circuito apresentado na figura, aqui a força eletromotriz é 12 volts, tá? Aqui, ó, não aparece, mas ela se encontra aqui. A força eletromotriz é 12. A resistência, essa resistência 1 aqui, R1, a R2 e a R3, tá? Ele pede para a gente calcular qual que é a corrente elétrica no amperímetro, tá bom? Então vamos lá. A lei de Poilet diz para a gente o seguinte: vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente do circuito mais a resistência interna do receptor. Observe que não fala de motor nem nada, então a gente pode simplesmente ignorar a do motor. Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar, primeiro nós temos que resolver essa resistência aqui. Veja que a resistência 1, ela está em série com as resistências 2 e 3. Só que a resistência 2 e 3, elas estão em paralelo. Então, a resistência equivalente desse circuito, pessoal, é a resistência 1 está em série, mais essas duas que estão em paralelos. Lembre que dois resistores em paralelos, o que a gente faz? Multiplica os dois, em cima e embaixo da fração, a gente soma. Então, essa aqui é a resistência interna do nosso circuito, equivalente, desculpa. Então, vamos substituir os valores. A resistência 1 é 5, resistência 2 é 2 e a resistência 3 é 2 também. Então, vai ficar 2 vezes 2 aqui. Ó. Embaixo, 2 mais 2. Tá? No caso aqui, multiplicando por 2 e somando por 2 vai dar 4, ou seja, essa resistência aqui vai gerar 1. Portanto, a resistência equivalente aqui do circuito é 6. Aí é só substituir, ó. A força eletromotriz é 12 volts, a resistência equivalente é 6, e como não é indicada a resistência interna, então isso significa dizer que a resistência interna é 0. É só dividir 12 para 2, para 6, 2. Então a resposta correta, 2 amperes, tá, pessoal? Então percebam que nós vamos ter questões simples, questões um pouco mais complexas aí para a gente analisar. Então tudo depende do tipo de questão que a gente tem. Algumas terão motores, terão geradores, terão resistência interna, outras serão mais complexas ainda, terão vários outros, né, componentes, como resistores em séries, resistores em paralelos. Tudo depende das questões que a gente pegar para fazer, tá? Então fica aí esse detalhe. E aí vamos fazer só mais uma questão, né? A gente tem mais tempo aqui. Vamos fazer só mais uma questão aqui para vocês entenderem aí a nossa questãozinha, tá? Vamos lá. Esse conteúdo é bem legal, ele é bem simples, gente. Então ele tem essa. Ele é legal de fazer. Olha só, observe esse circuito aqui, ó. Ele pede para a gente usar a lei de Poilet para determinar a corrente desse circuito. Nós vamos observar, gente, ó, que nessa questão aqui nós temos, ó, 4 resistores, tá? O legal é que esses 4 resistores eles estão em séries, então isso é bem legal para a gente fazer o cálculo, tá bom? E aí nós temos duas forças eletromotrizes, tá? Então a lei de Poilet vai indicar para a gente o quê? Que esse circuito ele vai ser dado pela soma das duas forças eletromotrizes, não fala de contra-eletromotriz, tá? Então a gente vai somar ao invés de subtrair, vai ser 20 mais 40. Observação: a voltagem é referente às forças eletromotrizes. E as resistências, ó, elas estão em série, não tem paralelo, então é só somar, ó. 2 mais 7 mais 1 mais 30, tá? Em cima vai dar 60 e embaixo vai dar 40. E aí nós vamos ter, então, 6 dividido para 4 é a mesma coisa que 3 dividido para 2, ou seja, 1,5 amperes, letra P também, tá? Letra B. Então, observe que são questões bem tranquilas de serem feitas se você lembrar da fórmula e lembrar de como que faz o cálculo matemático, tá? Então, é isso aí, pessoal. São questões bem tranquilas aí que eu trouxe para vocês, para a gente entender como que resolve as questões referentes às forças eletromotrizes, tá? Nos circuitos simples. Alguma dúvida, pessoal?
Bom, então, resumindo, essa foi nossa aula de hoje. Eu peço a vocês que não saiam, vou parar aqui a gravação para fazer a chamada, tá?